Olá amigos, eu sou o pastor Gersino Gomes da Assembleia de Deus Semeando Paz. Quero convidá-los para uma breve reflexão pensando no tema Fundamentos Abalados. Para isto eu quero tomar alguns versículos do Salmo de número 11, salmo escrito pelo rei Davi. Versículo 1 ao versículo 5, assim diz a palavra do Senhor. No Senhor me refugio. Como então vocês podem dizer-me? Fujam como um pássaro para os montes. Vejam, os ímpios preparam os seus arcos, colocam as flechas contra as cordas para das sombras as atirarem nos retos de coração. Quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus. Seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. O século XXI trouxe para nós algumas novidades e alguns desafios, e um deles que eu considero o principal desafio é a modernidade chamada por Zygmunt Bauman como modernidade líquida, onde as coisas não têm data de validade, as coisas são para serem consumidas rapidamente, e isso quer dizer que não há necessidade de fundamento e a longevidade ela é descartada. Entretanto, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos que Deus estabelece alguns princípios, ou como diz aqui a palavra do Senhor, especialmente o versículo 3, fala-se de fundamentos. E eu gostaria de, nessa reflexão, focar um pouquinho mais sobre fundamentos. O que vem a ser fundamentos? Muito bem, fundamentos são elementos que suportam ou que dão sustentação para uma estrutura. Quando eu penso numa sociedade, eu penso como fundamentos a família, a lei, os costumes. Quando eu penso na fé, eu penso como fundamentos também a família. Eu penso como fundamentos os princípios doutrinários e a fé. Esses fundamentos são o que dão sustentação para aquilo que nós ensinamos enquanto igreja, para aquilo que nós pensamos enquanto cristãos e para aquilo que nós fazemos enquanto cidadãos. Quando eu digo que o século XXI trouxe algumas novidades e muitas delas desagradáveis, o que nós temos percebido é que existe um movimento e esse movimento tem tentado invalidar todos esses princípios ou todos estes fundamentos. E algumas correntes teóricas, elas chegam a dizer que não há necessidade de fundamentos. Elas chegam a dizer que a autonomia é o que mais se necessita para que o ser humano tenha uma vida de plena liberdade e assuma os seus erros. Muito bem. Esse princípio, ele não é uma novidade exatamente do século XXI. Muitos deles vêm desde Karl Marx, muitos deles vêm de Hegel. São princípios que tentaram por todos estes séculos desestabilizar a família, inutilizar o papel da família e fazer com que o papel do ser humano na sociedade ele não seja pautado por esses princípios que eles costumam chamar de princípios judaicos cristãos. Quando nós olhamos a Bíblia Sagrada vai mostrar para cada um de nós que alguns fundamentos, eles não foram estabelecidos pela sociedade. Ao contrário, eles foram estabelecidos por Deus para que a sociedade sobrevivesse, para que a sociedade tivesse equilíbrio. Se nós não temos um caos pleno, total, é exatamente por causa desses poucos fundamentos que ainda são observados. Então vamos observar melhor o que a Bíblia Sagrada diz a respeito disso. Muito bem, a sociedade ela está sendo soprada veementemente por esses movimentos que tentam abalar esses fundamentos. E aí quando o rei Davi, ele, de forma poética, ele pergunta o seguinte: olha, o que pode fazer o justo? Nós vamos entender que Deus tem no meio da sociedade pessoas que ele espera que elas venham exercer algum papel. Ele espera que cada um de nós assuma alguma posição. Eu, enquanto profissional, eu, enquanto ministro, eu, enquanto cidadão, eu preciso me opor a determinadas coisas que eu tenho, por princípios que são coisas que vão prejudicar a minha família, que vão prejudicar o equilíbrio social. Aí Davi diz o seguinte: olha, quando os fundamentos são abalados, e hoje em dia nós estamos vivendo esse
meio que terremoto. E é interessante que é uma pequena parcela da sociedade que tenta impor alguma coisa, tentando derrubar aquilo que ao longo da história Deus tem dado para a igreja, Deus tem dado para o ser humano, para que ele possa se equilibrar, para que ele possa ter a sua construção ali permanente, de forma inabalável. E aí eu te pergunto, o que é que você tem feito? Nós, enquanto igreja, o que temos feito? Porque Davi pergunta, o que é que o justo pode fazer? Então é necessário que eu me posicione, é necessário que a igreja se posicione. Quando há um movimento na escola dos meus filhos, e esse movimento contraria esses fundamentos que eu tenho convicção que eles são essenciais para a manutenção do equilíbrio social, do equilíbrio familiar, eu preciso estar ali me manifestando. Quando ele ocorre em qualquer área da sociedade, é preciso que os elementos dessa sociedade, ele assuma alguma posição. E quando esses fundamentos, principalmente os fundamentos bíblicos doutrinários, são colocados em dúvidas, ou quando eles são expostos de forma pejorativa, eu, enquanto igreja do Senhor, eu preciso assumir um papel, porque diante de Deus eu tenho que fazer o papel do justo, e esta é a necessidade que eu preciso atendê-la de forma urgente nos dias em que nós estamos vivendo. Apesar do risco iminente que Davi vê desses fundamentos sendo abalados, Davi também traz uma palavra, não em tom de ameaça, mas num tom de conclusão. E esse tom de conclusão dá para ele um certo alívio, porque ele diz o seguinte, o Senhor está no seu santo templo. Quando ele diz o Senhor está no seu santo templo, me faz lembrar o título desse filme, que já está já é o segundo filme, Deus Não Está Morto. Às vezes as pessoas pensam que o Deus que criou tudo que aqui existe, tudo que já existiu e tudo que virá à existência, às vezes algumas pessoas pensam que esse Deus está morto. Mas Davi, embora seja de forma poética, mas ele fala com uma convicção de quem testemunha essa presença de Deus. Ele diz, o Senhor está no seu santo templo. Apesar de ele estar no seu santo templo, o seu trono está nos céus. Ele é inatingível. Não dá para atingi-lo ali no céu. O ser humano, por mais que ele tente abalar os fundamentos, ele não atinge Deus, porque Deus é o Senhor Todo-Poderoso, ele é inatingível. E aí diz também o seguinte, seus olhos observam. Tudo que se passa no nosso país, tudo que se passa no seio da igreja que eu digo de forma expandida, não de uma igreja de denominação, tudo que se passa no seio da igreja, Deus contempla, os seus olhos observam. E isso traz para mim uma responsabilidade, porque eu preciso entender o seguinte, apesar dele ser um Deus transcendente, ele é imanente também, ele está junto aqui de mim. E aí ele observa ou a minha ação ou a minha inércia. Ele observa se eu sou omisso ou se eu tomo uma atitude. Eu como cristão, eu como cidadão eu preciso rejeitar tudo aquilo que coloca em risco a minha família. Como cidadão, eu preciso rejeitar tudo aquilo que coloca em risco o equilíbrio da sociedade. Todos esses movimentos que são, a princípio, movimentos libertários, mas que na verdade são movimentos que tentam fazer com que haja no meio da sociedade uma liberdade descontrolada, onde pais não são respeitados, onde a lei não é respeitada, onde a família não é respeitada e o ser humano cresce agindo apenas pelo instinto, como se fosse um animal. Davi diz, seus olhos examinam os filhos dos homens. Os olhos do Senhor examinam os filhos dos homens. Eu estou sob exame do Senhor. A sociedade está sob exame do Senhor. As correntes teóricas estão sob o exame do Senhor. Os homens que hoje fazem as leis estão sob exame do Senhor. Como ele está no seu santo templo, ele está vivo. E como ele está vivo, a hora que ele quiser interromper o processo, ele interrompe. Ele interrompe como fez com Ciro, como fez com Nabucodonosor, como fez com Dario. Ele interrompe como fez com grandes líderes da humanidade. Quando ele diz, agora a medida chegou, é só até aqui, ele faz isso. Mas quando ele disser isso, o melhor será que eu esteja numa posição onde eu não estou sendo confrontado pelo juízo dele. Estou andando de acordo com a sua vontade e de acordo com a sua palavra. Que o Senhor tenha misericórdia de nós para que nós sejamos aqueles que cerram fileiras,
para a permanência dos fundamentos. Cerram fileiras para fazer com que a palavra do Senhor seja observada, a família seja respeitada e a igreja seja uma fonte de bênção para o ser humano que está doente e precisa de cura. Que a igreja seja como um hospital que traga cura para a sociedade e que cada ministro e cada cristão, ele seja uma fonte de bênção para aquelas pessoas que estão tão enfermas no mundo do século XXI, onde tudo parece muito bonito, mas na verdade é apenas um pano de fundo, na verdade é apenas uma cortina de fumaça, apenas tentando obscurecer a real imagem do pecado, a real imagem de tudo que tem desagradado a Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, e eu quero orar por você nesta hora. Querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, eu me coloco diante do Senhor em gratidão, em ação de graça pelo que Tu és, pelo que Tu tens feito, em ação de graças pela vida, Senhor, de cada pessoa que está participando agora desse vídeo, está vendo ou está ouvindo, Pai, que essas pessoas sejam fortalecidas, que essas pessoas sejam animadas, ó Pai, a permanecerem fundamentadas no Senhor, crendo no Senhor, aguardando a volta de Teu Filho, Pai, porque é uma promessa do Senhor o arrebatamento da igreja, e nós cremos nesta promessa. Esse fundamento maravilhoso, Pai, que é o Teu Filho, esse fundamento maravilhoso que é a Tua Palavra, esse fundamento maravilhoso que é a fé, que jamais os percamos e que possamos estar sempre, Pai, dispostos a nos colocarmos, ó Pai, diante de qualquer situação, fiéis a Ti. Muito obrigado, Pai. Abençoa cada pessoa que está agora vendo ou ouvindo, Pai, esta palavra. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém, Senhor.